E aí, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de ciências, tá bom? Eu sou o professor Pedro e vamos começar a nossa aula. Gente, eu vou falar um pouco do conteúdo da nossa aula de hoje, tá bom? Nós vamos falar sobre misturas. Mas que misturas são essas? Primeiro a gente vai falar o que é substância, né? Que é o que compõe essas misturas. E vamos falar sobre mistura homogênea e mistura heterogênea, tá bom? Vamos falar sobre essas duas misturas, que tem uma pequena diferença. E vamos falar sobre as ligas, mais precisamente sobre as ligas metálicas, tá bom? Que tem muito a ver com metal, como o nome já diz, né? Pois bem, vamos começar com as misturas, tá bom? O que é uma mistura? Pois bem, quando o material é formado apenas por uma espécie de material, né, é chamado de substância, não um tipo de matéria. Existem vários exemplos na natureza, tá bom? Entretanto, na natureza, os diferentes materiais são encontrados isolados, tá bom? Ou seja, sozinhos. Eles geralmente são encontrados misturados uns aos outros, né? Que é quando uma substância se mistura a outra. O ar, por exemplo, né, o ar que a gente conhece, que a gente respira, é uma mistura de gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico e vapor de água, dentre vários outros gases, tá bom? Mas esses são os que tem mais no nosso ar, na nossa atmosfera. A água potável também, gente, contém diversos materiais misturados. Então a água não é só água, tá bom? A água pura, que é realmente pura, é uma substância, tá bom? A água ela é uma substância, mas ela tem que ser pura, tá bom? Não pode ter zinco, não pode ter cloro, ela é pura. Mas a água própria para o consumo do ser humano, ela não é, tá bom? A água que nós ingerimos, que nós bebemos, ela não é uma substância pura. Ela é uma mistura de água com outras substâncias e outros materiais, né? Que são alguns elementos para que a gente possa ingerir essa água, que é o zinco, o potássio, o próprio cloro. No entanto, olhando para uma amostra, olhando para um copo d'água potável colocado em um copo transparente, mesmo com a utilização de uma lente de aumento, temos a impressão de que se trata somente de uma substância, tá bom? Então, quando a gente olha para um copo, né, com água, um copo de vidro, por exemplo, a gente tem a sensação de que aquilo é uma substância só, por apresentar somente uma fase, né? E é por isso, gente, que a gente vai estudar a mistura homogênea e a mistura heterogênea, tá bom? A mistura homogênea são aquelas em que não se consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias do componente da mistura, tá bom? Elas apresentam de uma forma uniforme, ou seja, única, em apenas uma fase monofásica, de novo, somente em uma. Isso acontece porque as substâncias se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução, tá bom? Já já a gente vai ver melhor. Já a mistura heterogênea são misturas que são nítida a presença de duas ou mais substâncias, tá bom? E ele é polifásico, né? Poli, vários, então tem mais de uma fase, a gente vê mais de uma substância ali. Não existem substâncias heterogêneas gasosas, tá bom? Isso aí é importante a gente se lembrar. Vamos a alguns exemplos, né? Com um exemplo sempre ajuda a gente. A mistura homogênea, por exemplo, é uma água com açúcar. Quando você bota água com açúcar, você observa que aquilo ali é monofásico, apresenta uma fase, né? Você não vê o açúcar, só se você colocar muito açúcar. O aço, que é uma mistura de ferro e carbono, tem uma mistura, mas quando você olha, você só vê aquilo, só vê o aço. O próprio vinagre, que é uma mistura de ácido acético e água, tá bom? Mas você vê ali só uma fase, você vê só, né, um líquido transparente. Já a mistura heterogênea, a gente consegue distinguir muito bem quais são as substâncias daqui. Por exemplo, aqui eu sei que aqui é a água e aqui eu sei que é o óleo. Então eu sei que aqui é uma mistura heterogênea, né? Que eu consigo ver as duas fases, né? Por isso que a gente diz que é polifásico. Do mesmo jeito, um copo com água, mas com gelo. Eu sei distinguir o que é a água e o que é o gelo. Ou seja, também é uma mistura heterogênea. A partir do momento que eu consigo observar que tem mais de uma substância aqui, que eu consigo ver,
eu posso dizer, né, que ela é heterogênea, já que na homogênea só aparece uma substância, né? Eu só consigo ver uma fase daquilo ali. Agora, gente, vamos falar sobre as ligas, né, que é bem simples. As ligas, gente, propriamente as ligas metálicas, são misturas em que pelo menos um componente é metal. É praticamente isso, tá bom? As ligas metálicas são desenvolvidas com a finalidade de melhorar as características que poderiam ser obtidas pelo material usado isoladamente. Tá bom? Então tem um material que ele sozinho ele não é muito bom para a gente utilizar. Fazendo essa ligação metálica eu posso melhorar aquele material. São exemplos, gente. O aço, né, que é uma mistura de ferro e carbono. O próprio bronze, que é uma liga de cobre e estanho. Então, o ferro sozinho ele não é muito bom de se utilizar para determinadas funções. Agora o aço, que é essa mistura de ferro e carbono, eu consigo fazer bem mais coisas. Do mesmo jeito o bronze. E vamos à nossa atividade remota. Primeira questão, gente, é bem simples. As misturas se apresentam de duas formas. Quais são elas? Eu falei, né? As duas. Uma que aparece só uma fase e outra que aparece mais de uma fase. Segunda questão. O que é uma substância? Muito simples, né, gente? Defina o que é uma mistura homogênea e dê exemplos, tá bom? Eu falei o que é e dei alguns exemplos. Defina o que é uma mistura heterogênea e dê exemplos. Também bem fácil, né? O que são as ligas metálicas? Dê exemplos. Bem simples também. Um copo de água com açúcar é uma mistura homogênea. Explique por quê. Por que um copo com água é uma mistura homogênea? Se eu pego um copo com água e coloco muito, mas muito açúcar dentro, a mistura será heterogênea ou homogênea? Explique sua resposta. Essa também é bem simples, né? E eu só quero com a explicação, tá bom? É isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.